Galera, vamos acompanhar a repercussão da classificação do Corinthians na Sul-Americana. O Corinthians, nesse momento, ainda está na Copa do Brasil e está também na Sul-Americana. A equipe vai enfrentar o Juventude, né, nas quartas de finais da Copa do Brasil e conseguiu avançar nos pênaltis contra a equipe do Bragantino em uma noite heróica do goleiro Hugo Souza, né? O Corinthians conseguiu essa classificação, né? O goleiro que apareceu na hora que tinha que aparecer, conseguindo salvar a equipe do Corinthians de uma possível desclassificação. Na minha opinião, o erro do Corinthians foi recuar demais o time. Após fez 1-0, o Ramon recuou muito o time, e com isso o Bragantino foi para o jogo e conseguiu fazer 2 gols, fez o 2-1 e acabou igualando o placar. E com isso o Corinthians acabou ficando meio perdido no jogo e nos pênaltis, né? Tava aquela tensão total, o torcedor preocupado porque faltava o último pênalti do Bragantino para o Bragantino se classificar e o Corinthians ficar de fora, e o Hugo Souza pegou o pênalti e nas alternadas o Hugo Souza pegou mais 2 pênaltis, dando a classificação ao time do Corinthians. É total mérito pro Hugo, né, Mari? Beijo pra você, ao Prates, ao Donk, ao fã de esportes. Que classificação, hein? O corintiano estava feliz ali na primeira etapa, com todo o desenvolvimento da equipe, que o Corinthians vinha apresentando volume de jogo, aí chega no segundo tempo, aquele sufoco, vai para as penalidades, mas ó, que eu posso garantir que o torcedor estava muito confiante no Hugo, né, que já chegou jogando, chegou chegando, contando com os 3 pênaltis que ele acabou defendendo ontem, já são 4, desde que ele chegou ao Corinthians, então ele é totalmente aí o nome da partida, ainda mais ficou evidenciado isso aí, depois da entrevista coletiva do técnico Ramon Dias, ele bem bravo, viu, com o segundo tempo ali do Corinthians, insatisfeito, disse que as coisas precisam melhorar para o Corinthians conseguir chegar até a final, né, diz que animicamente a equipe está bem, né, mas para conseguir chegar até a final das Copas, né, não só da Sul-Americana, mas também Copa do Brasil, muita coisa precisa mudar, ele vai tentar ajustar isso aí para as próximas partidas, lembrando que o Corinthians conhece hoje o seu próximo adversário nas quartas de final da Sul-Americana, né? O confronto entre Fortaleza e Rosário Central. O Fortaleza, que é a pedra no sapato do Corinthians, no ano passado acabou eliminando o Corinthians, né? Venceu por 2-0 lá em Fortaleza na semifinal. Foi para a final, eliminou o Corinthians, que na época era comandado por Mano Menezes. Então hoje o corintiano vai saber quem será o seu próximo rival, Fortaleza ou Rosário Central. Mas falando especificamente dessa partida, um primeiro tempo muito bem avaliado ali pela comissão técnica, um segundo tempo que de fato não agradou, mas a classificação veio e ela tem nome e sobrenome, Hugo Neneca, Mari. E tá na tela, então, os números do Hugo Neneca, Hugo Souza, em disputas de pênaltis no Corinthians, como você tinha destacado, Lili. Com 4 defesas, e só ontem ele foi o grande salvador do Corinthians na noite em Itaquera. 5 gols sofridos, 2 cobranças foram para fora. E aí, classificação 2-2. É muito doido porque o futebol, a ordem dos fatores, altera não só o resultado, mas a nossa avaliação, né? Porque o jogo, ele vai... Quando a gente termina aqui, abrindo, falando sobre o Hugo Souza, a gente fala de algo épico. Mas tudo isso no meio do caminho teve um vacilo. Mas começou com o Corinthians fazendo gol, mas termina de forma positiva. Para chegar no Hugo Souza, teve um jogo antes. Como que você avalia, Donk? Pois é, exatamente, Maria. É que assim, quando tem um episódio tão forte de emoção, é muito fácil os torcedores, e eles estão até no direito, mas pra gente não. Você cair na empolgação do que foi e esquecer o resto. Então, acho que são 2 partes. Tem a questão épica, até como história de superação, um cara que teve a segunda chance no Corinthians e consegue essa recuperação. Da perspectiva de goleiro, para mim foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi numa disputa de pênalti, pensando na perspectiva do goleiro. Mas no jogo tem muitos pontos. O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom. Eu acho que um dos melhores sob o comando do Ramon Dias, um time muito seguro, competitivo. Até eu tinha muita ressalva em relação a essa formação com Garro e Coronado, pensando na intensidade que o meio de campo teria enfrentando um time como o Bragantino, e deu certo no primeiro tempo, porque a questão técnica acabou superando. Foi um Corinthians que teve chance até de ter feito um placar maior. A formação com 3 zagueiros tem dado muito certo, isso potencializou o Bidu, que acho que até tomou algumas decisões erradas ao longo do jogo em algum momento, mas fez uma grande partida, acho que isso tem que ser ressaltado. O Charles, para mim, tem subido de produção, ajudando a ter um meio campo bem consistente. O Corinthians fez um grande primeiro tempo. Só que o segundo tempo foi muito ruim. Foi muito ruim e, assim, num roteiro
que é repetido do jogo de ida. Porque quando ele coloca o Mosqueira, colocando alas com muito mais pontas, na verdade, não exatamente alas, ele replica o cenário do primeiro jogo e o Corinthians não conseguiu neutralizar o Bragantino. O gol foi de bola parada, como o Ramon Dias falou, mas o Bragantino teve 13 finalizações no segundo tempo, o Corinthians finalizou 3 vezes. O Corinthians parou de finalizar os 19 do segundo tempo. Então, assim, foi um domínio. Poderia até ter saído o terceiro gol do Bragantino. Então, isso tem que ser destacado. Acho que a questão do Garro e do Coronado funcionou bem, mas ao longo do segundo tempo, você vendo que seu time não sai de trás, você precisando de mais ser combativo ou você ter mais escape em velocidade, porque o Bragantino estava completamente exposto. Eu acho que o Ramon também geriu mal a ideia de substituição. Ele só foi mudar taticamente com Wesley, mas lá no final do jogo. Então acho que ele também poderia ter condicionado melhor as substituições. De fato, o time teve uma queda, acho que tem uma questão física, até porque os titulares rodaram um pouco durante muito tempo. Mas, de qualquer forma, acho que fica muito positivo pelo roteiro e pelo grande primeiro tempo que o Corinthians fez, com essa ressalva. A gente vê aí no segundo tempo, né? A gente viu o gol do Sacha e depois segue um bombardeio. O que explica essa diferença de um tempo para o outro, Prats? Me parece que passou muito pela bola pelo alto a virada do Bragantino, né? Até no que falou bem o Donk, nas alterações do Caixinha, porque o primeiro tempo do Bragantino, o Bragantino não fez quase nada, né? Foi dominado amplamente pelo Corinthians, o Corinthians com uma circulação de bola muito boa. O Garro inicialmente próximo do Giovani, de vez em quando ele recuava, encontrava muitos passes pelos lados do campo, a bola rapidamente ia para a esquerda, voltava para a direita, né? O Corinthians fez jogadas até com laterais, o Wagner cruzando para o Bidu concluir, quando estava 0-0 ainda. Então foi um primeiro tempo de domínio do Corinthians. No segundo tempo, perdido por 1, perdido por 10. O Bragantino abriu ainda mais o time. Ficou com o Jadson como único marcador, a entrada da área do Bragantino tinha muito espaço para o Corinthians jogar. E aí, do meio para frente, era muita gente pelos lados do campo, muita gente para aproveitar cruzamento, e de cruzamento em cruzamento, o Bragantino começou a ganhar muito espaço, muito campo, e começou a encurralar o Corinthians, que parou de ter saída. Então o Corinthians, entre aspas, também aceitou a pressão do Bragantino. Como aceitou a pressão do Bragantino e começou muita bola pelo alto, cruzamento, chute, rebote, o Bragantino virou em 4 minutos. Então aquela classificação que estava bem encaminhada ficou dramática. O Corinthians foi uma virada que era inesperada. Por mais que o Bragantino tivesse crescido no jogo, eu acho que o jogo não apontaria a virada como foi. Em 4 minutos, em um lateral, depois de um escanteio. Aí o Corinthians até na reta final cria alguma chance para empatar, não consegue. E aí aparece o nome da noite, né? O Sacha, para mim, foi no tempo normal o nome do jogo. E nos pênaltis, um goleiro que faz 3 defesas seguidas. A gente pode discutir como cada um cobrou, se poderiam ter cobrado um pouco melhor. Agora, ele garantiu, ao defender a 5ª cobrança, uma segunda chance para o Corinthians. No sufoco, na última chance. Exatamente. Aí o Rian perde o sexto pênalti do Corinthians. Ele até postou um stories agradecendo o Hugo, obrigado. Aí o Bragantino de novo ficou o Bragantino com a bola para classificar. De novo apareceu o Hugo Souza. Aí o Gustavo Henrique converte a 7ª cobrança. Aí precisava dele para classificar. E precisou dele, ele apareceu muito bem e classificou o Corinthians. E essa história do gol do Corinthians, né, Lili, é tudo muito doido, assim. Porque até hoje o meu cérebro, confesso, quando eu vejo o Cássio com a camisa do Cruzeiro, eu ainda, eu dou uma bugada. Porque... Tá de amarelo também, às vezes, né? E aí você fala, gente, o que tá acontecendo? Cássio, a gente não tá falando do Corinthians, tá falando do Cruzeiro. Então, se eu, que não sou uma torcedora do Corinthians, eu ainda tenho uma confusão mental quando eu vejo o Cássio num outro time, pensa que nesse meio do caminho já passou o Carlos Miguel, o próprio Donelli já teve que abraçar a bronca, o Carlos Miguel já saiu numa bronca danada com a torcida, e o Hugo chega que, pro contexto dele, Lili, do histórico dele aqui no Brasil, como ele saiu do Flamengo, por um retorno para um time como o Corinthians, no contexto do Corinthians, não é nem de se esperar esse tipo de maturidade, né? Não é de se esperar, Maria. O que chama a atenção é porque a gente que convive ali no meio dos torcedores, né, tá na porta do CT, foi uma contratação, né, empréstimo no caso dele, não muito badalada, e muitos se perguntavam, pronto, chegou, agora vai curtir festas, tal, puxando o passado dele. E aí, mérito total pro Hugo, claro que chegou já chegando, fazendo boas defesas, né, ontem brilhou demais, mas também a gente tem que chamar um pouco a atenção pro técnico Ramon Dias, que ele bancou o Hugo, né? O Hugo chega, ele já tira o Donelli do gol. O Donelli, apesar de ter entrado assim, depois que Carlos Miguel saiu, era a opção que o Corinthians tinha. Ele chegou a fazer boas defesas, né? Não era um goleiro que já passava 100% de confiança para a torcida, até porque não teve uma sequência. Mas assim, chega o Hugo, daí o Ramon Dias já coloca ele para jogar, o torcedor ficou com aquela pulga atrás da orelha e desde então ele não saiu mais, né? Por mérito próprio, mas também a gente tem que falar sobre essas escolhas, essa personalidade aí da comissão técnica de já colocar um jogador
que até então desacreditado com todo o histórico dele, né? Tava no time lá em Portugal, caiu para a segunda divisão e já assume o Corinthians nessa bronca toda, nessa situação difícil que o time está e acaba respondendo em campo. Então, de fato, ele é o nome do Corinthians agora para essa temporada, para esse momento crucial do time. E a emoção dele diz muito, né, Dom? Que ao final do jogo, quando ele chora, quando ele se emociona, quando ele passa um filme na cabeça do cara, né? E é legal, assim, esquece futebol, vamos falar do ser humano, do Hugo Souza, assim. Imagina, reconhecendo os erros que ele cometeu no passado e toda a expectativa. Pô, ele surge num clube do tamanho do Flamengo, com toda a repercussão que se imaginava, também é uma enorme pressão. E aí ele precisa ir lá para Portugal, joga num time rebaixado, volta para conseguir essa redenção. Então a emoção parece algo tão genuíno. E eu acho que é legal, assim, a gente carregar, e ainda mais no futebol, a forma visceral como às vezes a gente olha, e é tão taxativo para cima, às vezes, de gente tão jovem que, às vezes, tem um processo de maturação, você vai oscilar na carreira, vai acontecer esse tipo de coisa. Então, você vem num cara desse tamanho, com todo esse contexto, acho que você destacou muito bem, e até colocaria toda a turbulência da direção do Corinthians, tudo que estava acontecendo, a saída do maior goleiro da história do clube, e ele consegue fazer ter essa superação e ser um cara tão importante. E, lógico, a gente está falando aqui só muito entre aspas, tá? Só de 3 pênaltis defendidos, mas a gente pode falar da defesa gigantesca que ele faz já no jogo da ida. A gente pode falar de outras circunstâncias que ele foi muito importante. Então, é um cara que já criou uma identificação, é impressionante o que ele fez como goleiro do Corinthians, mas eu lado humano, assim, da superação, da segunda chance que ele precisava ter e honrou muito bem. E todo o contexto, né, na Neoquímica, com a torcida também. Prates, sendo um pouquinho ranzinhos, assim. Sim, é muito importante isso. Também tem que ser. Muito importante porque, assim, isso. Sabe o que eu tô pensando aqui, Mariana, se você perguntar, desculpa? Claro. É que a gente começou a discutir ontem. A Sul-Americana será... Olha a noite que viveu o Hugo Souza. Isso, o pessoal chorando. Imagine falar o seguinte, essa Sul-Americana aí, gente, olha, vamos colocar como plano C. Plano C... 42 mil pessoas na Neoquímica Arena, todo mundo, muita gente assistindo no Brasil, muita gente sofrendo com o jogo. Você imagina falar, não, a Sul-Americana, gente, olha, pensa no brasileiro. Imagina o pessoal do planejamento, assim, galera, não precisa classificar não, tá tudo bem, o Red Bull Bragantino vai fazer o pênalti e acabou, o Hugo defende. Não, gente, peraí. Pensando bem, não, mas agora se perder, tá tudo bem. Agora... Tá tudo certo. Aí o Hugo defende, fala, não, cara. Não, o brasileiro sempre foi o foco. Uma terceira chance, não, mas vamos agora aproveitar. Aí o Hugo vai lá e pega de novo. Agora também não dá nem pra falar assim, o Corinthians não se importa com a... O jogo é vivo, né? Não, e título é título, é um campeonato internacional, relevante. Uma coisa puxa a outra, a gente tem de lembrar que o futebol, ele fala muito sobre ambiente emocional, repercussão positiva, confiança, tudo isso está ligado a vitórias, tudo isso está ligado a classificações, vitórias, uma coisa vai puxando a outra. Certamente no Maracanã, o Mano Menezes vai olhar o seguinte, meu time classificou, opa, vou levar isso para o brasileiro também, porque o jogador fica mais confiante, é outra atmosfera. A atmosfera da Neoquímica Arena ontem pode ajudar o time a recuperar ou a ter uma arrancada, melhores resultados no brasileiro. Eu acho que uma coisa puxa a outra. Eu não acho que há peso em classificação quando você joga em um grande clube e pensa em título. Claro que isso não quer dizer que esse é o mais ou menos importante. Sim. Se daqui a pouco você precisar definir alguma coisa, é outra conversa. Mas hoje o corintiano está curtindo muito a classificação. O Hugo Souza está vivendo um dia especial. Isso pode ser levado para o brasileiro. Isso pode ajudar o time a recuperar, a ganhar posições no brasileiro. Eu acredito nisso. Pra gente só fechar o assunto, Hugo, o Lili, ele não é contratado definitivamente pelo Corinthians, né? Qual que é a situação? Não. A situação dele é por empréstimo, né? Até o final dessa temporada, final de 2024. Ele ainda pertence ao Flamengo, então o Corinthians desembolsou pouco mais de R$1 milhão por esse empréstimo. E o Corinthians pode exercer o poder de compra dele só a partir do dia 1º de outubro. Então não adianta nada chegar com dinheiro agora, né? Mais ou menos 4 para 5 milhões de reais que ele vai custar a contratação dele em definitivo, né? Com 50% dos direitos econômicos. Mas o Corinthians tem que esperar até o dia 1º de outubro. Então, por enquanto, ele está por empréstimo até o final da temporada. Dia 1º de outubro, eu tenho certeza que a diretoria vai chegar lá com o cheque, com o dinheiro ali para o Flamengo para exercer o poder de compra dele. Aí sim ele será goleiro do Corinthians. Só um detalhe, tá? Daqui 2 rodadas o Corinthians enfrenta o Flamengo na Neoquímica Arena. Pro Hugo estar em campo lá no gol, o Corinthians tem que pagar R$500 mil pro Flamengo, tá? Então, certamente, o Corinthians vai pagar esse valor para ter ele no gol nesse jogo tão importante. Porque tem essas cláusulas, né, que impedem o jogador de atuar contra o ex-atual time. Assim, eu só não usaria a mesma palavra que a Lili.
Tipo, com certeza lá no dia 1º o Corinthians vai estar com dinheiro, porque assim, pra comprar. Porque às vezes o Corinthians é assim, não, depois eu vou negociar, de repente o cara foi embora. Não, depois eu vou fazer isso, o contrato. Tomara que todas as besteiras que foram feitas, né, Lili? A diretoria tenha entendido que prazo assim é prazo, planejamento. Galera, isso aí. O Corinthians agora tem esse impasse, tentar negociar com o Flamengo, né, para poder comprar 50% dos direitos do Hugo Souza e vai ter que pagar 500 mil para poder ele jogar contra o Flamengo, que é o clube que detém dos direitos do jogador, né, do atleta. Então, assim, o Corinthians também tem que estabelecer prazos, né, tem que pagar no prazo, porque senão fica difícil. Já tá tendo problema com o caso do Mateuzinho, em parcela atrasada. Aí pode causar problema lá na frente, entre negociações entre Flamengo e Corinthians. E assim, Hugo Souza, galera, muita gente, Hugo Souza chegou, clima de desconfiança total. Muita gente, Hugo Souza, isso e aquilo, o jogador vai querer sair pra balada, vai querer fazer não sei o que. Chegou, na minha opinião, Hugo Souza chegou muito bem, tem feito bom trabalho no Corinthians, tem ajudado muito, na minha opinião, ele tem ajudado muito, feito grandes defesas no tempo normal e nos pênaltis, pô, é impressionante. O cara pegou 4 pênaltis e levou 5 gols. 2 pênaltis foram pra fora. Então, assim, o cara ele tá com um número assim muito bom. Muito bom. Nas 2 últimas disputas de pênalti ele tem ido muito bem. É importante porque o Corinthians esse ano tava com uma cobrança muito grande com o goleiro, o Cássio. Tava tendo muitos problemas. E assim, agora, né? Agora o Corinthians, né? O Corinthians ainda tá indo em todas as competições. Ainda tá em todas as competições. Eu acredito que o Corinthians pode sim brigar por todas as frentes. Eu acredito assim. O principal que o Corinthians tem que colocar no primeiro plano é o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro não pode ser abandonado de jeito algum. Primeiro que o Corinthians está na zona de rebaixamento. E segundo que a pontuação ainda é muito baixa, 22 pontos. Se chegar a 46 pontos, 47, aí sim dá para poder dar uma relaxada. Mas até lá, o Corinthians tem que colocar o Campeonato Brasileiro na primeira opção. Copa do Brasil, quarta de finais. Eu acredito que vai ter um confronto difícil contra o Juventude, principalmente no Alfredo Jaconi. Mas eu acredito que o time do Corinthians pode se classificar para a próxima fase, para a semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians tem se dado bem na Copa do Brasil nos últimos anos, tem conseguido chegar longe, conseguiu aquela final contra o Flamengo, que perdeu nos pênaltis. Assim, eu confio que o Corinthians pode sim chegar longe nessa Copa do Brasil. É uma competição que é diferente das outras, diferente de pontos corridos. Então, assim, o Corinthians pode sim apostar na Copa do Brasil, porque se o Corinthians vence, já tem a vaga garantida na próxima Libertadores, diretamente na fase de grupos.